Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico. E hoje eu vou continuar falando sobre o Leotroino, fazendo com vocês aqui um projeto de um sensor de nível de água. Olha, mas já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora mesmo. E não esqueça de dar aquele seu joinha, tá certo? Aproveite também e marque aquele sininho ali embaixo no YouTube. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será avisado. Vamos lá? Como vocês sabem, o Leotroino já vem acompanhado de um display OLED e por isso você pode então lançar mão dos recursos gráficos do display, né? Você pode, por exemplo, inserir imagens. Na internet tem gente projetando muita porcaria, né? São curiosos de plantão inventando o que não sabem. Então a coisa da moda agora na internet é o pessoal pega Arduino ou pega aquele integrado LN 2003, 2004, põe os fios direto dentro da água para controlar nível de água dentro de uma caixa d'água, por exemplo. Tem uns montes isso por aí. O pessoal nunca ouviu falar de eletrólise, né? Não sei de onde que essa turma andou estudando, né? Pessoal, não adianta, a eletrólise vai acontecer mesmo. Você passa eletricidade por um condutor e coloca ele dentro de um líquido, por exemplo, a água, vai ocorrer eletrólise. Tem gente na internet vendendo até a placa. O cara faz o circuitinho, diz que inventou, não inventou nada, copiou. Tem site brasileiro vendendo isso aí, ó, isso aí já foi feito por outras pessoas. Esse circuito é de site estrangeiro. Ó. O cara põe um LN 2004 ou 2003, tem gente que põe até o LM 3914, 3915 e vai fazendo aqui os LEDs acendendo, ó, com os condutores dentro da água. Olha, gente, a título de curiosidade, tudo bem, mas isso não funciona. Isso não existe. O que é eletrólise, pessoal? Ó, se você procurar aí eletrólise no Google, você vai achar sobre o assunto. Mas quando você coloca dois condutores, né, os dois eletrodos, um vai ser o anodo, outro vai ser o catodo, ligado com uma corrente contínua, não vai ter jeito. Isso é uma lei aí da química e da física. Vai ter um deles vai sofrer oxidação e o outro condutor vai sofrer a redução. E não tem como isso não ocorrer. É um processo físico-químico natural. Então, o eletrodo, apesar que funciona bem logo no começo, quando você acaba de comprar a tal da plaquinha aí do pessoal da turma da gambiarra, e coloca lá, você vai falar, olha, está funcionando. O problema é por quanto tempo isso vai funcionar, né? E outra coisa, o acúmulo de impurezas aqui em volta dos eletrodos vai acabar isolando ou alterando essa característica de condução aqui dentro do meio líquido, né? Se não tivesse impureza na água, você concorda que você nunca precisaria limpar sua caixa d'água? Sempre vai ocorrer um depósito de impureza, vai ocorrer eletrólise. Então isso não vai funcionar por muito tempo, tá? É uma coisa engraçadinha, bonitinha, cheia de LED, mas não funciona. Qual que é o correto? O correto é usar um sensor de nível. Por exemplo, esses sensores de nível aqui, tipo boia, ou esse outro aqui, eles têm um ímã. Aqui essa parte que se move é um ímã que tem aqui dentro, e essa parte flutua, ela se mexe com a água. O nível da água levanta isso daqui. E aqui nessa outra parte tem um reed switch. Eu já falei sobre o reed switch. A prova d'água, eles podem ficar mergulhados, não são afetados por umidade, não altera a condutividade na água, não oxida, certo? Muitos desses aí, inclusive, tem modelos próprios até para tanque de combustível, que são a prova de explosão, tá? O reed switch é essa pecinha aqui, né? Ela é bem pequena. E quando ela está aberta, os contatos estão desencostados. Quando você aproxima um campo magnético aqui do centro, o contato fecha. É isso. Então, naquela peça que eu acabei de mostrar, tem um ímã naquela parte que se move e na parte fixa tem um reed switch lá dentro. Tá?
Então, eu já abordei o assunto de read switch aqui quando eu fiz aquele projeto do gerador de função. Ó, no vídeo 52, eu explico mais detalhadamente como é que funciona o read switch. Não assistiu? Vai lá, dá uma olhadinha no vídeo 52, tá? Para você instalar numa caixa d'água, o pessoal às vezes chama de cisterna, né? Você pode instalar assim, ó, mais de um, né? No exemplo aqui eu coloquei 4, ó, o alerta de falta d'água, o nível baixo, o nível cheio e o alerta de transbordamento, certo? Quando, por exemplo, vamos supor que colhe um contator da bomba e ela não desligue e ela vai colocando água, água, água até chegar no sensor de transbordamento. Aqui para cima estaria o que a gente chama de ladrão, né? Aquela tubulação para vazar para fora, para a água não transbordar pelas laterais da caixa, para ela transbordar, mas de maneira canalizada. Só que com o sensor de transbordamento, aí você fica sabendo que algo deu errado. Bom, isso é uma sugestão, tá? Olha aqui que interessante, ó. Coordenadas XY. O display que eu utilizo de OLED, ele tem 128 por 64 pixels, né? Então, a coordenada é XY. Então, para você facilitar a sua memorização, você diga o seguinte, ó, é coluna e linha. Então, por exemplo, aqui, ó, X é coluna, 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 e o Y é linha, tá? Isso é mais fácil de você visualizar. Vamos dar uma olhada aí, tem um site bacana, eu vou deixar na descrição. Apesar de estar em inglês, dá para entender perfeitamente como é que funciona isso. Vamos lá dar uma olhada. Olha aí, pessoal, estou aí no site do Henry's Bench. Então, ó, Arduino GFX Library Coordinate System. Então, o sistema de coordenadas do display OLED para a biblioteca da Adafruit GFX, que eu já comentei num dos vídeos do Léo Troino sobre essa biblioteca e já expliquei quem é a Adafruit. Então, olha, aqui, ó, 16 por 16 pixels é assim, ó, pixel 0, 0, que é coluna 0, linha 0, até o pixel 15, 0, coluna 15, linha 0. E aí você consegue, então, fazer, acender qualquer pixel desse jeito aqui, tá? E aqui é aquele desenho que eu coloquei dos pixels, e aí você consegue, então, por coordenada, posicionar qualquer coisa. Aí, aqui, tá vendo? Ó? Acendeu o pixel 6331. É o pixel número 63x, né, que é a coluna, na linha ou Y31, bem aqui no meio, tá certo? Por isso ficou bem esse pontinho bem no meio. Muito bem, vamos voltar lá. Depois você vai dar uma olhadinha aí nesse site, tá? Vamos voltar para o nosso slide. Muito bem, então vamos simular um sistema convencional utilizando esse sensor de nível, tá? Muito bem, você está vendo aí um desenho que eu fiz aqui no Proteus. Estou explicando aqui o seguinte, um sistema convencional, que é, por exemplo, num prédio ou numa residência, que você tenha a caixa inferior e a caixa superior de água. Então, aqui a caixa inferior, normalmente localizada num prédio, fica no térreo, ou se tiver subsolo, fica no subsolo. Então tem aqui a entrada da água da rua, isso aqui, essa linha grossa aqui, imitando a tubulação, né, de água. Então ela enche a caixa subterrânea, e aí tem a tomada de água lá da caixa que bombeia lá para a caixa superior, certo? Isso é muito comum. Bom, a simulação que eu fiz aqui é o seguinte, eu tenho um relé que vai me fazer um selo mecânico aqui nessa história toda, daqui a pouco eu vou mostrar isso funcionando. Tem um motor, isso aqui é um motor, vai ser aí no caso o motor da bomba d'água, tá? E esses SW1, 2 e 3 são esses sensores. Só que eu quero que você note o seguinte, esse sensor pode ser instalado de duas maneiras. Observe, esse sensor está com essa parte móvel virada para cima, na caixa superior. Este sensor aqui, na caixa inferior, está com a parte móvel virada para baixo. Tem uma diferença aí. Então, olha que interessante. Quando, nessa caixa superior, montado desse jeito, conforme a água vai subindo, ela levanta essa aba do sensor, onde está o ímã. Então, o sensor abre o circuito, ele abre. Aqui, na caixa inferior, ele está montado ao contrário, com ele para baixo.
Então, quando a água for subindo, ele levanta essa parte móvel do sensor e aí então o reed switch fecha. É o contrário, né? Tem essa diferença. Eu tenho aqui o nível máximo, esse contato aqui vai ser o nível máximo da caixa d'água, e esse aqui é o nível mínimo da caixa d'água. E esse sensor aqui na caixa inferior é para evitar o que a gente chama do contraseco. Você ligar a bomba d'água para bombear água para a caixa superior, se a caixa inferior estiver vazia, porque pode ocorrer de faltar água na rua, né? Faltou água na rua, essa caixa está vazia. Se a bomba entrar, vai dar entrada de ar e a bomba vai trabalhar em seco. Pode estragar a bomba e aí vai ter entrada de ar, você vai ter que tirar ar da linha depois, é um problema isso daí. Então por isso que tem esse sensor de baixo. Então eu vou simular para você e você vai ver isso aí em detalhe, tá certo? Olha lá, vou começar a simulação. Muito bem, imagine que a princípio, aqui eu estou imitando que essa aba aqui está para baixo, né? Aqui está para cima. Ó. Vou pôr as duas para baixo, ó. Viu? Tá vendo que eu mexo aqui, ó? Eu levanto e abaixo. Imagine que isto é essa parte aqui, ó, do sensor de nível. Olha, sobe e desce, conforme o nível da água. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Ele sobe e desce. Viu que legal? Bom, então vamos imaginar o seguinte, que a princípio tudo está vazio. A caixa superior está vazia e a caixa inferior também está vazia. Você acabou de montar o sistema, está tudo sem água. Você foi lá na rua, abriu o registro de água, começou a entrar água e começou a encher a caixa inferior. Essa parte aqui está para baixo, porque está vazia, e a água começa a subir. Sobe a água, isso aqui vai levantando junto. Sobe, sobe, até que chegou aquele ponto onde já ultrapassou a cebola. A cebola é um dispositivo mecânico que vai no cano para evitar a entrada de ar, né? Para a água não retornar, aliás. Senão a água retorna, esvazia a água do cano aqui, né? Então, normalmente a gente põe a cebola aqui. Depois você procura aí, cebola para cano d'água. Você vai ver como é que é. É uma peça acoplada no cano. Muito bem, então a água foi subindo, aí o sensor fechou. Viu? Subiu aqui, fechou. E olha aqui, ó, o motor ligou. Por que o motor ligou? Porque a caixa de cima também estava vazia. Então olha que interessante. Agora o nível da... Imagine o seguinte, o nível da caixa superior vai enchendo. Enche, 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 enche. Encheu aqui. Subiu. Então abriu esse sensor. E aí a água continua subindo. Enche, 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 enche. Até que atingiu o segundo sensor e levantou essa parte daqui também. Então a caixa está cheia. E observe que o motor parou. Encheu a caixa de cima. Então você está lá na sua casa, no seu prédio, e começa então a utilizar a água da caixa de cima. Então o nível de água vai abaixando. Ó. Vai abaixando o nível, abaixando, abaixando, abaixando. Abaixou aqui. Esse sensor aqui fechou. Ele desceu e fechou. Continua abaixando, abaixando. Você está consumindo água, vai abaixando, abaixando. Chegou nesse aqui, abaixou esse, ó. Entrou de novo o motor. Bacana, né? Agora a bomba entrou e continua, então vai jogar água para dentro da caixa superior e aí o nível vai subindo, ó. Sobe o nível, sobe. Subiu o nível aqui do primeiro sensor, né? Levantou essa aba, a água continua subindo, está enchendo a caixa, sobe, sobe. Vai atingir esse sensor. Atingiu esse sensor, parou a bomba. Então o controle está perfeito. Agora vamos ver o acionamento do sensor de baixo. Imagine que depois que você estava enchendo a caixa de cima, acabou a água da rua. Então você foi tirando a água da caixa, foi tirando, tirando, o nível da água foi descendo, 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 descendo e abaixou aqui o sensor. Quando abaixou aqui o sensor, ele abriu. Então não tem mais água aqui embaixo, faltou água da rua. Se você ligar a bomba agora, dá entrada de ar, dá o contraseco, pode estragar a bomba ou entrar ar na linha. Bom,
Então, mas você não sabe que acabou a água na rua, né? Você, às vezes nem está em casa, nem está no prédio. Acabou a água da rua. E a caixa de cima estava cheia. Só que aí as pessoas foram consumindo a água. Então a água foi abaixando o nível, abaixando. Pronto, abaixou isso aqui, abaixou esse sensor. O pessoal foi consumindo água, consumindo. Abaixou, chegou no sensor de mínimo. Abaixou ele também. Mas olha, o motor não entra. Por quê? Ele está protegido pelo sensor de contraseco aqui embaixo. A caixa de baixo está vazia, ele não vai entrar. E aí, você está lá esperando voltar a água da rua e de repente volta a água da rua. A caixa de cima já está toda vazia. Voltou a água da rua, começa a encher a caixa de baixo. Então a caixa vai enchendo, atingiu esse sensor daqui. Levantou o sensor e aí então começou a bombear água novamente para a caixa de cima. Porque agora a caixa de baixo tem água. Entenderam como é que funciona? Esse é um sistema convencional que você pode fazer. Com relés, óbvio. Já vou explicar um detalhe. Vamos voltar lá no slide. Olha, pessoal, o que você tem que notar é o seguinte. O reed, o relé reed, é uma peça pequenininha, desse tamanho um reed. E ele suporta, em 110 volts, 200 miliamperes. 200 miliamperes. Em 110, em 110, isso. Em 220 suporta 100 miliamperes. Então, pessoal, não dá para ligar um motor com ele. E dependendo do contator, às vezes nem a bobina do contator, né? Então você precisa de um relé auxiliar. O reed precisa acionar um relé auxiliar que vai acionar uma contatora, tá? Por causa da limitação de corrente do reed relay, tá? O reed é muito sensível, ele é muito pequeno, ele é de vidro, então a vácuo ali ou às vezes tem gás inerte, mas ele não suporta alta corrente. Ele pode ficar mantido dentro da água, mas corrente ele não suporta, tá? É miliamperes o negócio. Então, como é que a gente pode utilizar o Leotroino para fazer tudo isso daí funcionar melhor? Então, vamos continuar. Vamos lá para a bancada que eu vou começar a mostrar um negócio legal para vocês. Então, pessoal, você está vendo aqui na bancada o Leotroino, né? Tá ali. E eu vou mostrar uma coisa aqui na ideia do Arduino para você. Então, eu vou passar para a ideia do Arduino. Olha que legal aí. É um pequeno programa, tá? Esse programinha é para controlar o nível de água de reservatório, tá? Eu utilizei as bibliotecas Adafruit GFX e a Adafruit SSD 306. Elas estão aqui, ó, tá vendo? No include? Estão aqui. Muito bem. Aqui umas declarações, define OLED reset, o tamanho do display, né, 128 por 64, e aí então eu vou inicializar o display. Muito bem. Aí eu tenho o setup. Eu vou colocar nesse endereço 3C aqui, que é o do I2C, né? E display.display vai mostrar uma tela de abertura da Adafruit, né? Mostra uma telinha de abertura da Adafruit. Tranquilo, vou até tirar esse... Deixa eu pôr aqui, ó. Pôr esse delay aqui para você ver a telinha de abertura da Adafruit. Muito bem. Inicializo o display, carrego, e aqui eu vou, nessa função, eu limpo o display aqui de novo, eu vou, porque isso aqui vai ser um loop, tá? Esse clear display aqui. Então eu vou, com essa instrução display draw rect, que desenha um retângulo, na coordenada x3, no pixel número 3, x e y, até o 4063, né? São os dois extremos de um retângulo, os dois cantos opostos, né? Na diagonal. Aqui começa no 3, 1, e eu desenho até aqui embaixo no 4063. Faço um retângulozinho. White, né, para aparecer em branco, né? Branco não, azul ali, né? White. E mostro display.display para mostrar esse retângulo. Simplesmente sketch, carrego usando o programador. Daqui a pouco você vai ver isso aí funcionando aí no Leotroino. Está compilando o sketch.
Começou a carregar. Enquanto isso eu tomo um café. Fazendo sem corte, hein? Olha aí. Carregado, olha lá. Adafruit e apareceu o retângulo. Vou reinicializar ele. O Leutroino, essa versão nova tem um botãozinho de reset atrás, já mostrei. Vou inicializar, ó. Adafruit. Pronto. E o retângulo. Só que você vê que o retângulo só aborda, né? Eu deixei preparado aqui embaixo Display Fill Rect. Fill é preencher. Então, em vez de ser um retângulo vazio, na verdade ele vai ficar cheio, todo pintado. Então, eu vou trocar aqui, ó. Apago aqui. Só isso. Descomentei aquela linha. E, de novo, carrego usando o programador. Então, ele compila novamente. E vai fazer aquele retângulo, porém agora ele preenchido. Não só apenas a borda. Começou a carregar. Está carregando. Você vai ver a mesma coisa. Dá aquele, olha lá, Adafruit. E agora o retângulo preenchido, viu? Com essa instrução Fill Rect, tá? Agora eu vou mostrar um outro programinha que eu já deixei preparado aqui. Porque esse retângulo, ele vai simbolizar a nossa caixa d'água, tá? Então eu vou pegar um outro sketch que está aqui. Esse aqui vai inserir os labels, as etiquetas de nível d'água, para aqueles 4 sensores que eu mostrei, né? Então, ó, é tudo a mesma coisa, até o ponto em que eu falo Set Text Size, eu quero o texto tamanho 1, que é uma letrinha pequena, Color, White sobre Black, né? Branco sobre preto, e aí eu vou escrever, ó, 20%, 50%, cheio e TB, transbordamento. E isso eu estou escrevendo assim, ó, usando a mesma posicionamento de coordenada XY, ó, set cursor, XY, 45, 55, 45, 35. Eu só vou mudando a altura no display em que essas frases vão aparecer, porém todas estão no X45, então elas ficam alinhadas na vertical, tá certo? O resto é normal. Carrego. Perceberam a facilidade de utilizar o Leutroino? Olha, o Leutroino já está à venda, hein? Você pode comprar seu Leutroino, você não vai precisar do Arduino. Você compra o Leutroino, desenvolve seu programa nele e já monta o seu projeto nele próprio, não, já está com display. É muito interessante isso daí. Então, olha, começou a carregar o programinha. Veja que interessante. Você vai ver aí aquela caixa d'água, mas agora com os níveis de água representando aqueles 4 sensores. Pronto, olha aí, ó. 20%, 50%, cheio, e TB é o alarme de transbordamento, TB, transbordamento. Simples, né? Olha que bacana. É uma coisa fácil, fácil, fácil. Você viu que eu fiz assim poucas linhas de código aí. A transferência do programa é mais simples que isso, não existe, utilizando aí o SBASP, né? Está acompanhando aí todo o projeto do Leutroino, você já sabe do que eu estou falando. Bom, é isso aí, pessoal. Olha, continue acompanhando os próximos vídeos. Lembre que o projeto Leutroino está separado numa playlist. Lembre também que o Leutroino já está à venda. Me envie um e-mail se você quiser comprar o seu. Me envie um e-mail, meu e-mail está no final deste vídeo, certo? E olha, eu posso fazer placas de circuito impresso para você, posso desenvolver projetos. Se você já tem um esquema, me manda o esquema, eu faço a placa, dupla face, e a gente conversa sempre por e-mail, tá ok? Muito obrigado por este vídeo e até o próximo.